Será que chegou a hora de desistir do Plano Canadá? Muito provavelmente você já deve ter visto nas redes sociais esse movimento crescente de pessoas que estão compartilhando as suas histórias aqui no país, pessoas que estão com dificuldade na imigração, pessoas que moram há anos aqui no país e que estão decidindo voltar para o Brasil, ou até mesmo influenciadores, pessoas que criam conteúdo aqui nas redes sociais que estão falando sobre os pontos negativos do Canadá. E isso muito provavelmente pode ter colocado você em um momento de reflexão pensando, será que agora é o momento de desistir do Plano Canadá? E é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Então, para a gente criar uma linha de raciocínio sobre esse assunto e até para ficar mais fácil de você conseguir fazer essa reflexão também, vamos dividir em dois blocos de pessoas. No primeiro bloco são as pessoas que já moram aqui no Canadá, possuem a experiência de viver no país. No segundo bloco são as pessoas que moram no Brasil e que têm a intenção de morarem aqui no Canadá. Então, deste primeiro bloco de pessoas, das pessoas que já estão aqui no Canadá, eu percebo um movimento muito importante de outros dois grupos de pessoas. As pessoas que estão aqui como residentes temporários e as pessoas que já estão aqui há muitos anos. Então, neste primeiro grupo de pessoas, os residentes temporários, a principal questão para esse grupo de pessoas é que o Canadá da promessa, o Canadá que foi prometido para essas pessoas, não existe. A imigração mudou. Então aquele desejo de ficar permanentemente no Canadá, ele se tornou para muitas pessoas mais difícil. Então a pessoa acreditava que com um determinado nível de esforço ela conseguiria conquistar a residência permanente. Só que houve uma série de mudanças nas políticas de imigração que afetou enormemente o planejamento dessas pessoas, ou o que ela imaginava ser um planejamento. Por exemplo, muitas pessoas vieram para cá como estudantes internacionais. Infelizmente, apesar de que este caminho não é um caminho seguro para a residência permanente, ele é um caminho possível, mas não significa que ele seja um caminho seguro, que com 100% de certeza, chegando aqui como estudante, a pessoa vai conseguir a residência permanente. Muitas vezes, para essa pessoa, era sim um caminho seguro. Era sim um caminho possível. Só que foram tantas mudanças que isso ficou realmente desestabilizado. Às vezes, na cabeça da pessoa, ela se formando aqui no país, ela já conseguiria residência permanente. E, infelizmente, na quase totalidade das províncias, esta não é uma realidade. E isso, obviamente, tem gerado muita angústia, muita frustração e um futuro cheio de incertezas. Agora, além disso, você soma a principal frustração do público que já está aqui há muitos anos, que são residentes permanentes, que são cidadãos, pessoas que moram aqui há 5, 10, 15, 20 anos, que é a mudança no cenário político e econômico. E esse é um ponto que nós estamos falando aqui no canal há um bom tempo. Tem vários vídeos onde nós comentamos sobre isso. E sim, o Canadá mudou muito nos últimos anos, principalmente em termos econômicos. O Canadá de 10 anos atrás, ele não existe mais. A população mudou, o cenário político mudou, muita coisa mudou, mas um ponto em especial foi depois da pandemia, onde teve esse aumento significativo da população e a estrutura do país não conseguiu acompanhar o ritmo que avançou o crescimento populacional. Então isso desestabilizou e muito vários setores aqui do Canadá. Isso acabou gerando muita insatisfação e com razão. Essas pessoas que estão aqui há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos, eles conheceram um outro Canadá, um Canadá completamente diferente do Canadá de hoje. A saúde era diferente, segurança era diferente, toda a estrutura do país era completamente diferente. Então, se você conversar com uma pessoa que está morando aqui no Canadá desde 2005, 2010, o que ela vai te dizer do Canadá de quando ela chegou vai ser muito diferente da realidade de quem está chegando agora.
2025. E aí que a gente entra no outro grupo, que são as pessoas que ainda estão no Brasil e que querem vir aqui para o Canadá. Essas pessoas, elas não sabem o que é o Canadá. Elas só querem buscar um país melhor do que o Brasil. Uma realidade diferente, uma realidade melhor do que a realidade que elas têm hoje no Brasil. Elas não conhecem o Canadá de 2005. Elas não conhecem o Canadá de 2010. Então ela não tem nem como mensurar o que é o Canadá de 2010. Ela não viveu isso. Então a experiência de quem está aqui há muitos anos, já ganhando em dólar, já tem a cidadania, é diferente da pessoa que ainda está no Brasil, que nunca teve a experiência de viver isso que a pessoa que já está aqui no Canadá, ela viveu ao longo dos últimos anos. Então, para ela, muitas vezes, esses dois grupos, eles entram em conflito. Por quê? Porque na cabeça de quem está no Brasil, o Canadá é um país muito melhor do que o Brasil, melhor do que a realidade que ela está vivendo hoje. E para quem está aqui no Canadá, ele fala, poxa vida, mas o Canadá já não é mais o mesmo. E então esses dois grupos, eles começam a entrar em conflito, brigar entre eles e argumentando sobre a realidade do Canadá. E aqui eu também quero trazer outros dois grupos, quem ainda está no Brasil e que está pensando em vir aqui para o Canadá. O primeiro grupo é a pessoa que nunca morou aqui, a pessoa que realmente está vislumbrando um local melhor para morar, uma realidade melhor do que a realidade que ela tem no Brasil. Só que o ponto que eu quero trazer aqui é justamente em relação ao cenário que está gerando dificuldade para as pessoas que já estão aqui no Canadá, porém como residentes temporários, que é a imigração. Muitas vezes, a pessoa que ainda está no Brasil e que deseja vir aqui para o Canadá, talvez, e eu deixo até o questionamento aqui para vocês em relação a isso, coloquem aqui nos comentários. Como eu sempre falo, esse é um espaço colaborativo, então coloque aqui, eu preciso saber o que você pensa em relação a isso. E a pergunta é a seguinte: você tem noção de todos os passos necessários para você conseguir se tornar residente permanente do Canadá? Se você não sabe responder essa pergunta, então eu sinto muito, mas o que você tem não é um planejamento estratégico. Você tem um sonho em relação ao Canadá. Porque a partir do momento que você conhece os passos para você conseguir a residência permanente, então você consegue avaliar o nível de esforço, o nível de disposição que você precisa ter para você conseguir conquistar essa realidade. A realidade de morar aqui com segurança, de forma permanente, um caminho para a cidadania, para então você conseguir ficar no país sem ter aquele desespero que o primeiro grupo que eu falei está enfrentando hoje, que é o desejo de permanecer no Canadá. Porém, essas pessoas investiram muito dinheiro, investiram tempo para conseguir chegar no país, só que por mudanças na política de imigração, hoje este caminho se tornou mais difícil e elas não estão conseguindo alcançar os requisitos mínimos para se tornarem residentes permanentes do Canadá e com isso, adivinha só, essas pessoas, muitas delas estão precisando retornar para o Brasil. Então, essas pessoas que estão no Brasil e que não têm um planejamento estratégico, que elas não têm noção da realidade da jornada de imigração, que aos meus olhos é o grupo mais prejudicado, porque a pessoa ela apenas tem uma ilusão do que é esta realidade de morar fora no Brasil. E essa pessoa, ela muitas vezes acaba sendo manipulada. Então essa pessoa é a mais prejudicada. E assim como eu costumo dizer, ela está no meio desse teatro de fantoches, que de um lado tem as empresas que têm interesse que essa pessoa contrate consultorias, então obviamente que eles vão falar muito mais dos pontos positivos do que dos pontos negativos. Tem também o lado das instituições de ensino, que neste momento elas precisam de estudantes para continuar bancando a estrutura, então obviamente que eles vão querer vender o peixe deles. Do outro lado tem o governo que também está buscando trabalhadores, eles não podem colocar a imagem do governo como uma imagem ruim, como uma imagem negativa, porque senão eles também acabam perdendo com isso. Tem também a rede social, que acaba apresentando
um lado da história, muitas vezes, ou um lado com viés. Até uma palavra aqui para você, o bias, né? Que é uma palavra em inglês para dizer viés, cada um tem o seu viés, e muitas vezes essa pessoa ela fica perdida. Só que aí que tá o jogo de cintura. Ou essa pessoa começa realmente a fazer pesquisas e buscar o planejamento estratégico, ou ela fica à mercê da opinião dos outros. E ainda tem um último grupo, que são pessoas que moraram aqui no Canadá por muito tempo, elas possuem a cidadania canadense, eles voltaram para o Brasil para viverem uma outra realidade. Chegando no Brasil, o desenrolar da história não foi como eles imaginavam e agora eles querem voltar para o Canadá. Porém, o Canadá que elas deixaram lá atrás, este Canadá não existe mais. E às vezes a ideia que ela tem do Canadá de 5 anos atrás, quando ela voltou para o Brasil, já não é mais a mesma. Então, apresentando isso brevemente para vocês, mas só para levantar um ponto. Eu acho que a pergunta que nós precisamos nos fazer nesse momento não é se chegou a hora de desistir do Plano Canadá, mas sim o que é qualidade de vida para você. Por quê? Muita gente diz que está mudando de país porque está em busca de mais qualidade de vida. Afinal, o que é qualidade de vida para você? Eu até te convido para você escrever aqui nos comentários, que muitas vezes, quando essa pergunta é feita, a pessoa argumentar: qualidade de vida para mim é ter mais segurança. Qualidade de vida para mim é que meus filhos possam brincar livremente no parquinho. O que é qualidade de vida para você? Porque muitas vezes a gente acaba nem pensando, tá, mas e a aposentadoria? E os impostos? E a casa própria? E a carreira? Tem tantos pontos que envolvem o planejamento de imigração que muitas vezes a gente fica só com um sonho e não faz de fato um planejamento. E da mesma forma, quem está aqui no Canadá, muitas vezes está com a ilusão que no Brasil, os problemas que hoje ela tem aqui no Canadá, depois de morar 10 anos no país, eles vão ser resolvidos. Só que se mesmo esta pessoa que está aqui no Canadá, se ela não tiver um planejamento para voltar para o Brasil, ela também só está fugindo de um problema para chegar para outro problema. E vice-versa. Não importa se a pessoa está saindo aqui do Canadá para ir para o Brasil ou saindo do Brasil para vir aqui para o Canadá, todo mundo está buscando a tal da qualidade de vida. Só que se você não se planejar para ter esta tal qualidade de vida, infelizmente, não importa o país que você morar, a frustração sempre vai caminhar lado a lado com você. Então, antes de você desistir de qualquer plano ou seguir qualquer plano, você precisa entender o que você está buscando. Eu, por exemplo, quando eu decidi morar aqui no Canadá, eu estava buscando segurança. Eu era funcionária pública no Brasil, eu tinha estabilidade, recebia o salário fixo ali, final do mês estava ali na minha conta o dinheirinho caindo, tinha plano de saúde, tinha plano de aposentadoria, mas eu estava disposta a abrir mão de tudo isso para não ter que viver com medo. O medo que eu sentia morando no Brasil. Aqui no Canadá, eu não tenho nada disso. Eu não tenho plano de aposentadoria, eu não tenho salário todo final do mês pingando na minha conta, eu não tenho estabilidade, não tenho um plano de saúde que vai me cobrir absolutamente tudo, eu não tenho nada disso que eu tinha no Brasil. Eu abri mão de tudo isso para ter mais segurança. Eu tenho mais segurança no Canadá? Sim. E é exatamente por isso que eu permaneço. Agora, se eu sempre viver frustrada porque eu não consegui alcançar o que eu tinha no Brasil, infelizmente, eu nunca vou ser feliz. Porque a realidade que eu vivo hoje no Canadá é completamente diferente do que a realidade que eu tinha no Brasil. Só que eu não quis transportar a vida que eu tinha no Brasil aqui para o Canadá. Não é possível, é um país diferente, as regras são diferentes, a cultura é diferente. O que eu vim buscar no Canadá, eu encontrei a segurança. E é isso que eu tenho aqui. Só que isso não significa que eu não tenha problemas. Eu tenho dezenas de outros problemas da vida que eu escolhi ter aqui no Canadá. E eu acho que é esse tipo de reflexão que a gente precisa fazer em qualquer um dos países
nós teremos problemas. Especialmente se a gente for analisar do ponto de vista político-econômico, que é um assunto que está gerando tantas polêmicas hoje em dia na rede social. Então eu desejo que você faça essa reflexão, que é uma reflexão de decisão. Se você decide seguir por esse plano Canadá, ou se não, você decide ficar no Brasil e resolver a sua vida no Brasil. Porque se você ficar nessa angústia, ai, será que eu desisto, será que eu não desisto? Você está perdendo tempo e dinheiro. E na minha opinião, perder tempo de vida é o que há de mais doloroso. Porque daqui a pouco, daqui 5 anos, você vai olhar para trás e você vai pensar, poxa vida, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, você não teria perdido tempo de vida. E pensando justamente nessas pessoas que estão neste momento de indecisão, pessoas que estão no Brasil e não sabem se vale ou não vale a pena morar aqui no Canadá, se vale ou não vale a pena investir tempo e dinheiro nesta jornada de imigração, nós criamos um programa específico para você encontrar essa resposta. Não é nenhum conteúdo para convencer você de absolutamente nada. Você vai decidir se vale ou não vale a pena você fazer essa movimentação de mudança de país. Ali você vai entender todos os pilares dessa jornada de imigração, desde mercado de trabalho, financeiro, idioma, vários pontos, questões importantíssimas para qualquer pessoa que deseja fazer uma mudança de país. Então, antes de você gastar dinheiro com consultoria, antes de você gastar dinheiro com curso de inglês, antes de você gastar qualquer dinheiro com qualquer outra coisa, você precisa decidir se este caminho realmente é o caminho para você. Para você parar de sonhar com uma realidade que talvez sequer exista. Porque o Canadá não é para todo mundo. Aliás, nenhum país é para todo mundo. Quando você decide seguir nessa jornada de imigração, você tem que ter consciência de que você está ganhando muitas coisas, mas você também está perdendo várias outras. Então, se você quiser realmente decidir se essa jornada é para você ou não, eu vou deixar um link aqui na descrição e também em um comentário fixado. Acesse esse link, dá uma olhada ali na nossa página para você entender um pouco mais como que você consegue fazer para decidir se essa jornada de imigração ela é para você ou não. Se morar no Canadá vale ou não vale a pena para você. Porque eu acho que o pior discurso que existe hoje na internet é o discurso da fraqueza, onde se a pessoa está saindo do Canadá e retornando para o Brasil, que essa pessoa é fraca, ou que a pessoa está saindo do Brasil e desejando vir aqui para o Canadá, que ela está renegando a cultura dela. Não, na verdade, todas essas pessoas estão buscando uma vida melhor para elas e para suas famílias. Essas pessoas estão em busca de mais qualidade de vida e não necessariamente morar no Canadá para você pode ser aquilo que vai te trazer mais qualidade de vida. Pode ser que se você reorganizar a sua vida no Brasil de forma estratégica, você consiga alcançar até um resultado melhor do que você fazer essa mudança de país, porque mudar de país não é para todo mundo. E eu até vou pedir novamente para você escrever aqui nos comentários. Afinal, o que é qualidade de vida para você? Eu acho que a sua resposta vai ajudar muitas famílias a terem consciência do que é essa jornada de imigração. E se você gostou desse vídeo, gostou dessa reflexão, já deixa um like aqui para nós, que é assim que o YouTube compartilha cada vez mais os nossos conteúdos por aqui. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, basta você clicar nele para você se tornar um inscrito aqui do nosso canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!